O cafénapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, trazem hoje o médico, escritor, ativista social Eduardo Costa. O Eduardo Costa participou como estudante de medicina na campanha da legalidade de Leonel Brizola, que agora está completando 50 anos. Nós trouxemos ele aqui para, além de abordar algumas passagens do livro dele, para tratar também do que é o mecanismo, não é? Do que é o interior de uma rebelião que praticamente foi quase uma guerra, né? Só não chegou a ser guerra porque houve lá tomando deixa disso, mas o Estado estava preparado para a guerra. Eduardo, você... Agora, nessa entrevista, coincidentemente, a gente está vendo o que está acontecendo na Líbia, né? Aqueles ataques arrasadores da OTAN e agora também a guerra de mentiras, né? Ontem, por exemplo, apareceu na televisão o filho do Muammar Gaddafi, que diziam ter capturado juntamente com os dois outros irmãos. Quer dizer, uma mentira na guerra, né? Quer dizer, uma das mentiras da guerra, porque dizem que na guerra a primeira vítima é a mentira. Então, Eduardo, eu queria que você nos desse um quadro. Como é que você, recuando em 50, como aquele estudante que participava da campanha da legalidade e organizou também brigadas, né? E inclusive se organizou militarmente, como é que você vê essas coisas da guerra, essas mentiras da guerra, essas primeiras vítimas da guerra? Bom, Leite, eu só queria dizer o seguinte: em primeiro lugar, eu acho que a primeira vítima, na verdade, da guerra é a verdade, não é a mentira, né? Existe uma concepção de guerra que não existe uma vitória numa guerra. Um lado só se impõe sobre o outro com o recuo psicológico do outro, o desestímulo a lutar. Quer dizer, as vitórias militares que a gente pensa, elas são apenas um substrato para quebrar o moral. Por isso que tem gente que nunca é derrotado, porque nunca aceita a derrota. Como o Darcy Ribeiro, na nossa história, que dizia, né, os meus fracassos, eu quero comemorar. De certo modo, ele dizia, eu quero comemorar os fracassos, porque eu não queria estar do lado dos vencedores. Então esses são os nunca derrotados. Nós fazemos parte de um grupo, que eu diria da sociedade hoje, que apesar de ver tudo isso, avançarem forças que são do obscurantismo, que são as forças retrógradas, que não deixam a sociedade se tornar mais criativa, né, que impedem essa capacidade do homem de criar prosperidade em paz. Essas forças, elas não vão ficar para sempre, né? É uma questão, os homens vão criar uma sociedade melhor que essa. Então, acho que a primeira coisa que eu queria dizer, aqueles tempos me deram a certeza, nós perdemos muitas coisas do ponto de vista formal, mas hoje a história do Brasil não está sendo criada e contada pelos vencedores. Eles estão sitiados, vendo a banda passar. Então eu diria isso, que a primeira coisa a gente tem que ter essa crença que a humanidade cria o seu caminho, apesar dos reveses. O caso da Líbia é vergonhoso. Essa indústria da desinformação hoje existe, às vezes detectada e às vezes não detectada. O que fizeram dentro do Brasil depois de 64 para apagar a memória desse povo sobre o que aconteceu antes, especialmente os eventos da legalidade, e hoje estamos aqui conversando livremente, exatamente por aquele movimento. Está vivo esse movimento. Eduardo Costa, você aqui nesse livro, 50 anos da legalidade, você lembra uma coisa que eu achei que está me retinindo no ouvido até agora, que é quando o Brizola falou, esse golpe não vai ser dado por telefone, né? E aí organizou uma grande, né, mobilização que não foi só popular, ela foi militar, ela foi cívica
e foi, sobretudo, comunicacional, como é que os nossos amigos hispânicos definem esse trabalho da comunicação moderna, né? Então ele já pelo microfone, ele tinha um poder da palavra muito grande e conseguiu reunir em torno de si toda a população de um estado e grande parte da população brasileira. Então, eu queria saber, você também fazendo uma comparação com a Líbia de hoje, né? Quando quiseram dar o golpe ontem por telefone, dizendo que os rebeldes tinham assumido o controle, né? Eles podem até chegar a assumir o controle da Líbia, porque as forças da OTAN não são só os rebeldes, né? Quem está ganhando aquilo e quem está invadindo aquilo, tudo é a OTAN. E o próprio presidente francês e os primeiro-ministros da Inglaterra já anunciaram, quer dizer, não fizeram quiseram nem esconder isso, que querem o petróleo da Líbia, porque a Europa precisa do petróleo, né? Então eles disseram isso. Eu quero saber, agora, você fazer essa comparação. Como é que as coisas chegam a esse ponto de você ludibriar inteiramente a opinião pública? Olha, nós vimos mentiras semelhantes, só para lembrar no caso da Líbia, já na questão da invasão do Iraque, o bombardeamento do Iraque, muito semelhante. Ali com a participação da ONU mesmo, até ainda é uma força militar que, enfim, que não está atrelada, mas a própria ONU chancelando guerra em cima de mentiras. As mentiras do arsenal nuclear e tal que teria o Iraque, que justificariam o bombardeio pelas forças da própria ONU, claro, comandada principalmente pelos Estados Unidos, mas isso tudo faz parte, essa mentira não é uma novidade. Agora, eu acho que no caso dessa foi mentira de perna muito curta. Quando é muito curta a perna, se torna gafe. E quando é gafe, tem efeito contrário. Eu espero que nesse caso da Líbia nós estejamos vivendo isso. Se a gente recuar no caso do Rio Grande do Sul, naquela época, era mais ou menos considerado que não haveria problema em tirar o Jango presidente constitucionalmente, que por telefone se resolvia isso, quer dizer, não vai entrar, que está, assumiu Mazili e terminou. Porque você também relata no seu livro, e também já é da história, né? Já está, é um item da história, aquele veto dos ministros militares, né? Os ministros militares assumiram, né? Distribuíram uma nota, e eles não só distribuíram uma nota vetando, quer dizer, proibindo o vice-presidente da República eleito constitucionalmente de assumir o poder em 1961, em razão da renúncia do Jânio Quadros. E eles não só anunciaram isso, como submeteram, aliás, comunicaram ao Congresso, né? O Congresso Nacional do veto, quer dizer, uma comunicação que eu acho que regimentalmente isso não existe, né? Uma comunicação dos ministros militares, quer dizer, eu estou dando o golpe. Mas foi exatamente isso, né, que se passou. Na verdade, os ministros acharam que era, entre aspas, inconveniente a posse do Jango. E aí dizem que não vai ter. Foi só isso também. Eles mandaram, organizaram uma busca, né, uma perseguição ao Jânio Quadros em todo o território nacional. Você disse também, né, que em todos os aeroportos o Jango, se aparecer, seria preso, né? Seria preso. Não, exatamente. Isso era uma coisa, a estrutura para acontecer. Eu quero dizer assim, do ponto de vista formal, eles pensaram que não ia ter resistência. Isso seria feito, Jango, se viesse, ou desestimulava, ele ficava lá pelo exterior mesmo, né? Ou se ele entrasse, seria preso. A verdade é que teve toda essa movimentação e graças à resistência que Brizola botou no Rio Grande do Sul e nos chamou, de certo modo, a participar. Eu sempre digo que essa coisa de ser chamado, o Brizola tinha muita sensibilidade. Ele não saiu por aí chamando. No primeiro dia, quando o Jânio renunciou, eu fui num grupo de estudante, que foi imediatamente, sem saber de nada o que tinha acontecido, desloquei primeiro para o ponto de concentração política de Porto Alegre, que normalmente era em frente à prefeitura, e dali nós resolvemos ir até o Palácio, falar com o governador. E ele já estava em movimentação e falou com a gente diretamente, não, nós estamos aqui preocupados com isso, e foi chegando gente espontaneamente. As pessoas não admitiam aquilo que estavam ouvindo, queriam saber mais. Então a liderança dele vem como natural, né? Um encontro entre povo e governante naquele momento.
em defesa do que se estabeleceu depois chamado de legalidade. O direito à posse de Jango como instrumento da vontade democrática. E é esse processo todo que cresceu muito. E foi uma vivência que é marcante, ninguém mais esquece, gente da minha geração que eu encontro não esquece daqueles dias, tanto da organização popular, com perspectiva de luta armada, quer dizer, que era um pouquinho diferente, às vezes a gente, organização popular e tal, para ir para as ruas protestar, claro. Mas naquele momento a gente foi formando batalhão, queria tal, exercício de tiro, quer dizer, a gente começou a preparar para uma guerra. Se houvesse a resistência, a gente ia. Por quê? Porque a gente também tinha um instrumento, não pode ser la louca. A Brigada Militar do Estado dava a estrutura mínima militar para a gente poder se organizar, né? E criou aquelas condições de se fazer um alistamento. As levas de gente querendo se alistar para ir lutar, se fosse uma guerra convencional. Você também tinha um líder, né, que unificava, né, a linguagem, os sentimentos, né, os desejos e os anseios da população e fazia de tal maneira, com tal brilhantismo e maestria, que realmente uniu e mobilizou a população, que é o difícil, né? Você unir, todo mundo se une por um anseio, até uma ansiedade, mas mobilizar e se preparar para a guerra ou para o enfrentamento é outra coisa. Eu acho que teve uma coisa que eu valorizo muito, é o seguinte: às vezes pega um líder com uma visão de um líder de uma facção que está no governo, no caso do Brasil, o líder do PTB naquele estado que é o governador. Na verdade, o Brizola não agiu assim. Ele agiu como governador no sentido de todas as correntes. Por quê? A primeira ação dele foi tentar saber se o Jânio não tinha sido deposto, porque se fosse o Jânio, que era até de um partido contrário, a luta seria igual contra o golpe. Isso que é importante. Então, as primeiras horas do Brizola e o seu movimento define o propósito democrático para além do que às vezes querem botar pé, achar porque queria assegurar que o cunhado não sei o quê, né? Porque o João Goulart era o cunhado, não é, do Leonel Brizola. O João Goulart, o Jango, era casado com Dona Neuza Brizola, a esposa de Brizola. Então, o Brizola é casado com a Dona Neuza, aquela esposa. Então, isso alguns querem desvalorizar essa coisa da história. E o mais interessante, que evidentemente, eu não sei, alguns líderes e tal, que eram golpistas no Rio Grande do Sul, de uma oposição golpista, somaram com o Brizola ali. Então, houve um momento de grande unificação de forças. Mas isso aí, Eduardo, eu queria desenvolver no próximo bloco, porque nós temos uma limitação. Então, a gente vai interromper aqui a sua entrevista e voltaremos dentro de poucos instantes.